Lançamento da nova linha da Caloi 2024. A linha Explorer ganhou novos modelos, nova geometria e, claro, uma nova formatação. Se você quer saber mais a respeito desse assunto, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, não é novidade que a Caloi vem tentando ganhar uma fatia maior do mercado, depois de ter perdido um pouco de espaço aí devido a algumas ideias mirabolantes que eles tiveram aí, que acabaram não dando muito certo, e agora eles voltaram aqui que realmente é necessário, né, aos seus produtos. Então, eles fizeram um lançamento agora essa semana, onde eles trouxeram então 4 modelos novos, né? Novos com as mesmas formatações de nome, porém bastante modificados. Bom, a linha Explorer é uma linha que compõe as bicicletas de alumínio da Caloi, né? Isso já é um padrão da marca, com as variações Sport, Comp, Expert e Pro. O que a Caloi fez aqui foi algumas jogadas que eu achei bem interessantes de um lado e talvez um pouco duvidosas de outro. Afinal de contas, a gente vê aí alguma mescla de componentes que talvez dê muito certo, talvez não. A Caloi Explorer Sport é o modelo que vai abrir a linha, sendo a bike de entrada da Caloi, já com um grande benefício que eu vejo aí é o fato de ela vir com o sistema Tupperhead no movimento de direção. Isso é um ponto muito legal, acho que é bem importante citar, né, que é uma nova formatação que o mountain bike está trazendo, então uma bike mesmo sendo de entrada já ter esse recurso eu acho bem legal. Aí claro, né, a suspensão não é uma suspensão das mais completas do mercado, afinal é uma suspensão da própria Caloi, adesivada Caloi, não tem marca em específico, né, possivelmente seja da marca Zoom, que é o que a maior parte das empresas nacionais faz, né, com 100 mm de curso. Por questão do grupo, eu vejo como uma lacuna do mercado que foi atendida aí pela Caloi e talvez, né, talvez aí por baixo por trás das cortinas, vamos colocar assim, exista uma demanda reprimida aí em relação a grupos, né, como é o caso desse grupo Acera/Altos, que é o que a gente vai ver nesse modelo. Então uma mescla, né, de um câmbio que é antigo, não está mais sendo utilizado em linha, de 8 velocidades, que é um câmbio bom, não deixa de ser um câmbio ruim, no momento algum estou dizendo isso, porém ele é um câmbio que está desatualizado, né? É um câmbio que vai inclusive sair de linha. Então a Caloi ter utilizado ele nessa bike aí reflete, né, que talvez existe uma negociação aí de peças que estão em algum estoque, e aí claro, eles conseguem absorver essas peças com um custo um pouco menor. No site da Caloi informa, né, que a gente tem então um câmbio dianteiro e traseiro altos e Acera de 8 velocidades, porém com um cassete, que aí vem a ser um HG400. Porém, na formatação que está dizendo ali no site, não existe esse cassete, pelo menos eu não encontrei, né? Um HG400 de 11,45 dentes. Outro aspecto que torna essa bike diferente da maioria, né, em relação à sua parte de freios, onde a Caloi continua utilizando os freios Logan. Ele é um freio mais barato, é um freio que tem um pouquinho aí de menos eficácia em relação, por exemplo, a um Shimano MT-200, o que torna ela uma bike completa por ser uma bike de entrada com cabeamento interno e Tupperhead, e não tão bacana assim pelo fato de ter um freio mais simples, né? Eu acho que esse é um ponto que deixaria um pouquinho a desejar nessa bike, que, segundo a Caloi, né, preço sugerido de venda de R$ 3.290. E aí, claro, né, já entrando na Explorer Comp, que daí é o modelo acima, né, ela vai ganhar uma grande variação em relação ao seu alumínio. Enquanto na Sport a gente tem o alumínio 6061/6069, a Caloi investe a partir da Comp nos modelos de alumínio 6069 em todas as suas bicicletas. Isso é coisa que outras empresas fazem, né, visando uma liga de alumínio um pouco mais leve, um pouco mais resistente, que torna, né, a bike mais premium. Neste caso aqui, na Comp, nós vamos ter então o alumínio 6069, já sendo Tupperhead e já sendo Boost, o que é muito legal, né, afinal de contas é mais uma tecnologia que a gente vai ver cada vez ganhando mais força, e em outros lançamentos a gente também viu isso, assim como eu já falei no vídeo da TSW, né, onde a gente fez análise por alto dos lançamentos da TSW, e claro, né, é uma tendência que outras empresas vão ter que seguir, tornando melhor para nós ciclistas, né, todo que é Boost, nesse caso aí, vem a ser mais robusto, então é melhor para nós. E aí, claro, eles vão botar mais tecnologia no quadro para não encarecer muito o custo do produto, eles vão manter alguns componentes, como é o caso da suspensão, que também é uma suspensão Caloi de 100 mm de curso, uma suspensão genérica. Neste caso aqui, eu acho que não cabe, tá? Na Sport, ok, passa. Mas numa bike que vai ter um custo mais alto, ter uma suspensão muito simples, eu acho que é um erro por parte da Caloi. Poderia sim ter uma suspensão um pouco melhor da, por exemplo, uma Santur, por exemplo, uma Nacional Pro Shock. Enfim, existem opções que poderiam atender essa lacuna e deixar essa bike um pouquinho melhor. Mas, claro, né, é uma opinião minha aqui. Eles optaram por utilizar o grupo Kills a partir de hoje, então a gente começa a ver o Kills entrando com mais força. Isso já aconteceu no TSW, está acontecendo na Caloi e eu acredito que vai acontecer em outras marcas também, porque o Kills é o grande lançamento do mercado, né? O Kills é o grupo que realmente chama muita atenção, porque ele promete uma durabilidade maior e promete um casamento de informações interessante. Neste caso aqui, a Caloi optou por utilizar um Kills de 9 velocidades, sendo 1x9, com o, claro, né, o modelo U4000, que daí vem a ser o Kills, que agora a gente vai ter que se adequar a essa nova formatação de novo.
nomes, né? Utilizando um cassete 1146 dentes, que daí é sim realmente do grupo Kills, né? E aí entendam, quando eu falo de um cassete Kills, eu falo de um pé de vela do grupo, né? Do Kills, falo também de um passador, falo de todo um casamento de informações, somente a corrente, que vem a ser um pouco mais genérica, porque a corrente, nesse caso, ela pode ser utilizada a LG500, que é para e-bike também. E também, claro, em casa com o Kills, né? Então, acho que existe um casamento de informações aí que tá bacana. Já no caso da parte de freios, eles vão utilizar o freio MT200, né? Então, tornando essa bike mais efetiva no seu sistema de freios e, mais uma vez, né, o calcanhar de Aquiles aqui fica por conta dos pneus. Assim como na Sport, ela vai vir com pneus Vitória, Barzo, né? Porém, pneus ainda de arame, 29 por 2.25 de arame, que não aceitam tubeless, não são pneus de queda. Duas coisas que eu faria upgrade nessa bike com bastante facilidade é a suspensão e os pneus, né? São coisas que a gente consegue trocar com um pouco mais de facilidade, eu sei que existe um custo nisso, mas que torna a bike efetivamente muito melhor. Então sim, ela é uma bike interessante, com uma formatação legal, porém, cabe aí alguns upgrades para tornar um pouco melhor. Dentro da faixa de valor dela, ela vai ter alguns concorrentes que vão brigar muito pelo preço, que é o fato, né, de a gente estar falando aí de R$ 4.290, preço sugerido do site da Caloi, no momento do lançamento, tá? Se vai vir reajuste para cima ou para baixo, ainda a gente não sabe. Mas nessa casa, né, de bikes intermediárias, nessa faixa de valor, a gente tem bons concorrentes que vão fazer essa briga ficar muito acirrada. E aí, quando a gente fala da Caloi Expert SL 2024, a gente começa a falar de alguns acertos muito bons da Caloi, né? Aí aqui eu vejo que é um produto que realmente está sendo destacado nesse grupo, porém, claro, com algumas ressalvas. No caso do nosso quadro aqui, nós vamos também ter um quadro 60-69, assim como o modelo anterior, que é hidroformado, que é um pouco mais leve, Tupperhead e Boost. Então, a tecnologia aí fica do padrão. E por conta da suspensão, nós ganhamos uma RockShox Judge TK. Então aqui eles têm um acerto, pois né, afinal de contas, essa Judge TK já é uma suspensão bem mais efetiva, bem mais funcional, tem muito respaldo no mercado, já é muito utilizada, e com a utilização do Shimano Kills o 6000, que é o grupo de 11 velocidades. Lembrando, né, só pra gente fazer uma recapitulação, o 4000, o 6000 vem a ser o modelo com mais alcance, né? Então ele é 11 velocidades e depois dele é somente daí os grupos Deore e aí daí em diante, né? Se tu quer saber um pouquinho mais do Kills, entender um pouquinho mais o que é esses grupos, claro que a gente já tem um material aqui na escola, que a gente já produziu sobre isso, né? Tá aparecendo um cardzinho aqui pra vocês no canto. Tira um tempinho e vai lá dar uma assistida nesse vídeo, que lá a gente aprofunda bastante sobre os grupos e sobre suas funcionalidades. Aqui neste caso nós vamos então ter o Kills de 11 velocidades com o cassete 1148, que é um alcance bem alto, né? Um range de alcance então muito alto, que analisando a ideia da Shimano do que eles querem com o Kills, eu acho que vale muito a pena para quem quer uma bike de diversão, uma bike que não está focada em desempenho, tá? Não estamos falando de bike de competição, estamos falando de uma bike que vai ser divertida, que vai ser barato de fazer manutenção, que vai ter mais durabilidade, que vai ter o compartilhamento de peças, pelo fato de usar o Kills para isso, né? Então a gente tem todo esse conglomerado aqui de conjunto, né? Com também a utilização do freio Shimano MT200 e rotores de 180 e 160 mm. E aí eu acho que eu tenho uma bike que está muito bem montada para quem quer fazer aquela trilha leve, para quem quer fazer aquele pedal de final de semana, para quem não está visando tanto o mundo das competições. Mais uma vez, o pneu ainda se mantém no Vitória Barzo, que é o pneu de arame. Aqui poderia sim ser um pneu de Kevlar, acredito que nessa faixa de valor caberia sim um upgrade nesse ponto, mas claro, né, a bike vai ficar agressiva no preço de acordo com os componentes que a Caloi consegue enviar. Neste caso aqui, estamos já falando de uma bike na casa de 6.190, então a gente tem um salto, né, das nossas dois modelos de 4.290 para 6.190, então temos um salto mais considerável. Mais uma vez, nessa faixa de preço a gente já sabe de concorrentes que vão ser muito agressivos nesse preço, e aí claro, quem vai ganhar somos nós, né? Afinal de contas a gente vai ter aí bastante preços e bastante modelos que vão fazer competição uma frente à outra, né? Como é o caso desse modelo aqui, que é a Caloi Expert SL, que tem bons componentes e, claro, né, vai mais uma vez entregar uma boa qualidade para quem busca uma bicicleta mais premium. Agora, né, falando do último modelo que foi lançado, inclusive o lançamento eu acho que foi muito acertado da Caloi, eles utilizaram o famoso Rodrigo Hilbert, né? E aí nos comentários lá a galera fala, né, que a bike foi feita por ele mesmo dobrou os tubos de alumínio, ele mesmo buscou o latex para fazer os pneus, toda aquela história, né? E aqui a gente vai falar do último modelo do lançamento, que é a Caloi Explorer Pro SL 2024. Aqui temos então nosso alumínio 6069, nosso Tupperhead, nosso Boost e, claro, uma suspensão RockShox Judge Silver. Daí a gente vai falar de uma suspensão acima da TK, né? Um nível acima. A ar com 100 mm de curso. Por conta do grupo, nós vamos ver também o grupo Kills, que aí também é um grupo de 11 velocidades, porém com o cassete 1150 dentes, né? Que é aquele range um pouco mais alto, que torna ela muito semelhante à sua irmã mais nova, né? Porém, claro, com algumas
diferenças que vão entrar por conta do sistema de pneus, que aí, mais uma vez, né, vou tocar de novo nesse ponto, eu sei que eu tô chato nisso, mas eles enviaram dessa vez aqui um pneu correto, e aí sim é a Vitória Barzo com o sistema de Kevlar. Aí a gente não tá mais falando de pneu de arame, é importante que vocês que estão começando entendam, né, pneu de arame, pneu de Kevlar tem uma diferença de preço. Vamos ter uma suspensão a ar da RockShox, uma Jedi Silver, uma suspensão bem melhor, e com a utilização de um freio Shimano MT200. Aí, claro, rotores de 180 e 160 mm. 7.290 é o preço sugerido dessa bike. Ela vai ficar num limbo entre o que tem outros concorrentes do mercado que estão né, nessa faixa de valor, que utilizam o grupo Deore, 12 velocidades e não 11 como é o Q6000, que tem suspensão a ar, que tem boost que são 60-69 ou que tem uma questão de ser um pouco mais agressivo nos seus componentes, e aí a briga vai ficar muito boa, porque a gente vai ter sim bikes que são concorrentes na mesma faixa de preço, e aí o mercado ele vai precisar se adequar. Isso eu acho que é o mais legal de tudo. Se a gente não tivesse esses lançamentos, se a gente não tivesse essas mudanças, as bikes seriam as mesmas desde 2015, 2014, que é quando realmente o mercado caminha muito rápido, a passos muito largos. Então a gente precisa disso, o mercado precisa se reinventar e os ciclistas precisam ter opções. Eu acho que esse é o ponto principal. No vídeo de hoje a gente queria falar a respeito dos lançamentos, a gente não aprofundou tanto em cada modelo, a gente não falou de componentes no geral, a gente falou realmente mais por cima mesmo, para poder trazer a informação para vocês e, claro, né, trazer esse assunto em debate, se a Caloi está acertando ou está errando nesses lançamentos e o que vai acontecer com as linhas, né? Será que a gente vai ver ainda Deore em bicicletas de alumínio? Isso aí a gente vai com o tempo saber, né, o que está realmente acontecendo com o mercado. Bom, se vocês gostaram desse material, é muito importante que, mais uma vez, vocês deixem um like nesse vídeo. Não custa nada para vocês e para nós faz toda a diferença, faz ele chegar mais longe. E também, claro, né, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bike. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima.